Feliz Dia dos Estudantes para você. Obrigada, prof. Nada. Quem que é esse último aqui? Mered. É a Thaís. Thaís. Ah, tá. Já tinha anotado. Ai, gente. Então, vamos lá? Hoje, deixa eu abrir a apostila de vocês. A Riane. Pronto. Nicolas é o 17. Poliana. Vou esperar um pouquinho, né, gente? Senão a gente começa a explicação e um entra. Vamos ver se tem mais alguém para entrar. Oi, Maria. Prof, você vai colocar essa aula no YouTube? Fala mais alto que a prof não ouviu. Você vai colocar essa aula no YouTube? Sim. É por causa que assim, eu tô com o carregador aqui que não tá carregando meu celular. E meu celular está com 15%. E eu não sei se eu vou conseguir assistir a live inteira. Tá. Não, mas a prof vai postar depois sim, tá, Maria? Tá. Deixa eu conferir. 20. Bom dia a todos e desculpa pelo atraso. Bom dia, meu anjo. Tudo bem? Tudo bem com você aí, professora? Também. Que bom. Feliz dia dos... Feliz não. Parabéns pelo Dia dos Estudantes. Valeu. Poliana Obrigada, professor. nada. Poli, você é 23? Sim, prof. Tá. Cadê o Gustavo, Poli? Ele já tá entrando, ele tá procurando o link. Ah, fala para ele ser rapidinho para nós poder iniciar. Tá faltando ele. Enquanto o Gustavo está se ajeitando, eu vou pegar a nossa apostila. Prof, se eu sair de repente da live, você sabe o que é, né? Tá. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre adições com frações. Vamos terminar esse módulo para a gente partir para o módulo 3. Tá, então aqui as nossas tarefinhas. Deixa eu passar aqui. Gustavo. Bom dia, Gustavo. Gustavo é o 22. É, porque depois da Poli vem o Iago. Prof, você quer marcar o meu? Elô, marquei. Tá bom, obrigada. Deixa eu ver aqui, Heloísa, se eu te marquei mesmo. Luiz, Lucas, Gustavo, Emily, Vitor. Não marquei não, Elô. Eu marquei o Henrique, que não tá na live. Você me marcou, prof? Heloísa. Quem falou? A Poli. Marquei. Heloísa, qual é seu número? Eu sou 26. 26, tá, beleza. Então vamos começar lá, gente. A gente só fica marcando nome e número, né? Então, como a prof estava falando, a página que nós vamos fazer hoje... Oi? Você já me anotou? Quem é? O Gustavo? Gustavo FF que fica falando. Sim, já anotei, Gustavo. Professora, você anotou eu? Sim, todos que estão ali eu anotei, já conferi. Então, ó, gente, página 187 a 191. Mas qual módulo? No módulo 2, a gente está atrasadinho, tem que dar uma acelerada. Por isso que hoje eu falei que nós vamos dar um gás para poder terminar esse módulo, tá bom? Então, pessoal, nós vamos falar hoje sobre adição e subtração com frações. Eu vou aqui ler com vocês na apostila, sabe que eu prefiro trabalhar lá no slide que eu consigo fazer anotações, né? Mas eu vou ler o que a gente tem aqui na apostila e depois a prof vai lá para o slide para explicar
assim, de forma mais prática com vocês, fazendo atividades, ok? Então, o que significa adicionar e subtrair, gente? Adicionar significa juntar quantidades. Subtrair significa tirar algo, né? Ver a diferença entre uma coisa e outra, tirar uma quantidade de outra. Então, o significado das operações aqui nas frações continua sendo exatamente o mesmo do que a gente usa para números naturais, que a gente estava trabalhando até então. Então, nas operações com frações, nós temos dois tipos de adição e subtração com frações. O primeiro tipo que a gente vai abordar é a adição e subtração com frações que têm mesmo denominador. O que é o denominador mesmo? É o número de baixo da minha fração, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. 2. Olha como é ruim para a prof trabalhar aqui, ó. 2/3. Então, o 2 é o nosso numerador, indica quantas partes eu estou tomando no meu inteiro. E o 3 é o denominador, indica quantas partes o meu inteiro foi dividido, certo? Então, é importante saber diferenciar esses termos para a gente trabalhar com as operações. Então, agora nós vamos trabalhar com adição e subtração com denominadores iguais. Então, eu tenho sempre que ter o mesmo número embaixo. Então, aqui o nosso primeiro exemplo. Para uma experiência na aula de ciências, a professora de Fernando providenciou 3 recipientes transparentes com a mesma capacidade, dividido em 5 partes iguais cada um. Então, aqui nós temos o primeiro recipiente com água, o segundo recipiente, ó, tá dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. E um recipiente exatamente igual com óleo, dividido também em 5 partes. Quantas partes de água nós temos, gente, do recipiente? Quantas partes? Que fração que representa isso aqui? De água tem 3 quintos e de óleo tem 1 quinto. Isso. A água aqui, ó, é 3/5, certo? E o óleo é 1/5. É o que representa essa quantidade que tem ali. Eu tenho 1/5. Olha que horror que fica a minha letra aqui. 1/5. Então, ali, ó, diz assim, ó, em um recipiente, Fernando colocou até 3/5 da capacidade total do recipiente, em outro colocou óleo até 1/5 da capacidade total do recipiente. Em seguida, no outro recipiente, com o auxílio de uma colher, ele misturou a água e o óleo. Então, ele juntou aqui água e óleo, certo? E misturou. Após alguns minutos, em repouso, ele verificou que o óleo não se mistura com a água. Veja ao lado como ficou. Note que o recipiente está com líquido até 4/5 da capacidade total. Deixa eu baixar aqui. Então, o que aconteceu aqui, gente, na experiência do nosso amigo? Quando ele juntou os dois líquidos ali? O óleo e a água aumentou o volume, né? Porque ele tinha 3/5 de água e ele tinha 1/5 de óleo. Quando juntou, o que aconteceu? Ele passou a ter um volume de 4/5, 3 partes de água e 1 de óleo, certo? Então, ele fez o quê? Uma adição de quantidades de líquidos, passando agora a ter 4/5. Oi? O Henrique me mandou mensagem falando que ele não vai conseguir entrar na live agora, mas perguntando qual página que a gente tá para me mandar para ele. É a página 187. Deixa eu ver aqui. 188. 17. 187, 188. E depois as tarefas vai ser da 190 e 191, se eu não me engano. Então, é da 187 a 191. Então, ele juntando as duas quantidades, ele passou a ter um volume maior, né? Que é a soma dos dois volumes que ele tinha anteriormente. Podemos representar essa situação por meio de uma adição com frações de denominadores iguais. Então, eu tenho 3/5 de água mais 1/5 de óleo. Como as partes são exatamente iguais, a gente diz que nós temos agora 4/5 de líquido. Pessoal, o que acontece quando eu tenho com denominadores iguais? A gente conserva o denominador
e soma os numeradores. Então, o meu denominador era igual, 5, mantém. E eu vou somar os numeradores. 3 mais 1 é igual a 4 quintos, ok? Agora, de maneira parecida, podemos efetuar uma subtração com frações com denominadores iguais. Veja como podemos efetuar 6 sétimos menos 1 sétimo. Então, aqui, ó, eu tenho 6 sétimos representados aqui, e eu tenho aqui 1 sétimo. Esse 1 sétimo eu vou tirar, tá? Então, eu vou excluir esse 1 sétimo da primeira. O que vai sobrar para mim? 5 sétimos. Por que eu posso fazer isso? Se vocês observarem no nosso inteiro, as partes são exatamente do mesmo tamanho, certo? Então, eu posso adicionar quantidades, se eu tiver as partes todas do mesmo tamanho, eu posso juntar e falar que eu tenho 2 partes, certo? E se eu tenho 3 e quero tirar uma daquelas que tem o tamanho exatamente igual, eu vou ficar com quanto? Eu tinha 3, tirei uma, fiquei com 2. Então, quando a gente tem adição e subtração com frações que têm mesmo denominador, o que a gente faz? A gente conserva o denominador, soma ou subtrai os numeradores. Então, essa é a regrinha. É bem simples. Então, se eu tiver lá 3 nonos mais 5 nonos, quanto que eu vou ter? 3, conservo o meu denominador, 3 com 5, 8. Então, 3 nonos mais 5 nonos é igual a 8 nonos. Beleza? E se for subtração? Exatamente a mesma coisa. 7 décimos. Olha como a letra ficou horrível, né, gente? 7 décimos. Menos 5 décimos. Eu tenho, conservo o denominador, que é o 10. Eu tenho 7, né? Tenho 7. Tiro 5, sobra para mim 2. Então, vai ser a mesma coisa que 2 décimos. Fala. Eu não consegui entender aquela soma ali que se fez ali em cima. 3 quartos mais 5 nonos Não é igual. 4, Vitor. É 9. Nossa, pareceu um 4. Não, é 9. É 9, 3 nonos com 5 nonos. Vai dar 8 nonos. Tá bom? É que aqui é muito ruim para escrever assim com essa caneta aqui, tá? Por isso que fica meio difícil. Mas sempre que eu tiver denominadores iguais, para somar a gente mantém o denominador e soma os numeradores. Subtração com denominadores iguais, a mesma coisa. Mantém o denominador e subtrai os numeradores, tá? Esse é o processo prático para a gente resolver. O outro caso de adição e subtração com frações, gente, são os casos em que a gente tem os denominadores diferentes. Aí, a gente não pode somar de forma prática, igual a gente viu ali quando os nossos denominadores são iguais. Por quê? Porque se o meu denominador é diferente, mesmo que eu tenha o inteiro do mesmo tamanho, quando eu dividir ele por 5, eu vou ter um tamanho de parte. Se eu dividir ele por 4, a minha parte vai ser maior. Se eu dividir por 3, vai ser maior ainda. Se eu dividir por 2, vai ser maior que de 3. Então, de acordo com o número que eu tenho embaixo, o tamanho do meu inteiro, né? As partes que o meu inteiro vai ser dividido vai ser maior ou menor. Então, eu não posso somar inteiros, mesmo que eles tenham os mesmos tamanho, que sejam divididos em partes diferentes. Por quê? Porque não representam a mesma quantidade, cada partezinha que foi dividido ali a minha fração, tá? O meu inteiro. Então, quando a gente tem denominadores diferentes, a gente tem que usar uma técnica diferente para fazer o cálculo, para fazer a soma e a subtração. Assim, na minha opinião, adição e subtração de fração com denominadores diferentes, não é que é difícil, mas acaba sendo mais trabalhosa a operação do que fazer multiplicação e divisão com fração. Mas é claro que nós vamos aprender e vai ficar tudo muito simples. Então, vamos ver o que diz o nosso enunciado aqui, ó. Ronaldo fez uma pesquisa sobre a opinião de consumidores a respeito de uma nova marca de sabão em pó. Para representar as informações coletadas, Ronaldo organizou o seguinte texto. Verifiquei que 1/4 dos consumidores consideram o sabão em pó ótimo. 3/5 responderam que o sabão em pó
é bom. E 1/10 disseram que o sabão em pó é regular. E 1/20 respondeu que o sabão em pó é ruim. Que fração do total representa a quantidade de consumidores que considera o sabão em pó ótimo ou bom? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que adicionar a quantidade que disse que era ótimo, que foi 1/4, com a quantidade que disse que era bom. Quantos disseram que era bom? 3/5, certo? Olha que horrível, 3/5. Então, o que acontece aqui? Se eu pegar o meu inteiro, então eu pego o inteiro, divido em 4 partes, 1, 2, 3, 4, faz de conta que é tudo igual. E se eu pegar esse mesmo inteiro, dividir ele em 5 partes, o que vai acontecer? O tamanho das minhas partes não vão ser iguais. Ó, se você comparar esse pedacinho aqui com esse, ó, esse de cima é muito maior do que o de baixo, tá? Aqui a prof não consegue dividir bem certinho, mas façam de conta que tá certinho. Então, eu não posso somar essa parte menor com essa maior e dizer que eu tenho 2 partes, porque eu não vou ter 2 partes, certo? Eu vou ter uma parte e um pouco de outra parte, mas não 2 partes iguais. Então, quando acontece isso, para a gente fazer a soma de frações com denominadores diferentes, o que nós temos que fazer? Nós temos que calcular frações equivalentes às 2 frações dadas, como aqui, ó, ele trouxe para a gente, com o mesmo denominador, para que nós possamos dividir os nossos inteiros na mesma quantidade de partes, para que essas partes sejam todas iguais. Quando a gente fala nisso, geometricamente pensando, tá? Se eu pegar R$10, dividir em 5 partes, vai ser R$2 cada parte, não é assim? Se eu pegar R$10 e dividir em 10 partes, cada parte vai valer R$1. R$2 é maior do que 1, né? Então, não equivale à mesma quantidade. Então, são diferentes. É a mesma coisa aqui. Eu não posso somar 1/4 com 3/5 e dizer que eu vou ter quanto? 4 o quê? 4/4? 4/5? Não, porque os denominadores são diferentes. Então, o nosso processo é determinar uma fração equivalente às duas que tenha o mesmo denominador. Para isso, nós temos que determinar o mínimo múltiplo comum dos denominadores que a gente tem. Então, eu tenho que calcular o mínimo múltiplo de 4 e de 5 ao mesmo tempo. O que é o mínimo múltiplo mesmo? É o menor múltiplo comum, ou seja, o menor resultado da tabuada, que é igual nos resultados da tabuada do 4 e no resultado da tabuada do 5. Se a gente fizer pensando na tabuada, nós vamos ver que é 4 vezes 5 e 5 vezes 4. 4 vezes 5, 20, 5 vezes 4, 20. Mas o processo mais prático, né, seria fazer o mínimo múltiplo comum através da fatoração em números primos. Então, eu vou ter que ver lá, o 2 é dividido, o 4, perdão, é par, então ele é divisível por 2. E o menor número primo que nós temos é o 2. Então, sempre começando pelo menor. Então, 4 dá para dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 é 2. Então, eu coloco 2, que é o resultado da divisão, embaixo do 4. O 5 não dá para dividir por 2 sem sobrar resto. Então, o que eu vou fazer? Vou baixar o 5. O 2 é par, também dá para dividir por 2. Então, eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1. Quando terminou 1 aqui, ó, significa que eu terminei de fatorar aquele número. E agora, o 5 não dá por 2, a gente baixa novamente. Só falta dividir o 5. O 5 é um número primo. Os números primos são só divisíveis por quem? Por 1 e por ele mesmo. Então, aqui só dá para a gente dividir por 5, que vai dar 1. E terminamos a nossa fatoração. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 5 é o produto, ou seja, a multiplicação entre os fatores que eu encontrei da fatoração. Então, 5 vezes 2, 10, 10 vezes 2, 20, ó. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 5 é 20. Então, aqui a gente descobriu que vai ter que calcular uma fração equivalente a cada uma das duas que tem a denominador 20. Então, ó, de 1/4 para o 20, aumentou 5 vezes. Quando eu aumento 5 vezes o denominador, para ter uma fração equivalente à que eu tinha antes, eu tenho que fazer a mesma coisa no numerador. Então, multiplicamos o numerador também por 5. Então, nossa fração equivalente a 1/4 é a mesma coisa que 5/20,
certo? Agora vamos fazer a mesma coisa no 2/5. Então, para transformar 5 em 20, nós multiplicamos por 4. Então, nós vamos multiplicar um numerador por 4 também, que vai dar 12. Então, agora nós temos que 12/20 é equivalente a 3/5. E nós podemos adicionar como nós fizemos no primeiro caso de adição de fração, que são as frações que têm denominadores iguais. Ó, então nós vamos ter aqui. Oi. Se eu quiser fazer isso daí, sei lá, por exemplo, 3, eu quero somar 2/3, só um exemplo, com 3/5 mesmo. É só multiplicar os denominadores pelo outro denominador? No caso, quando é 3 e 5, sim. Por quê? A gente disse que o 3 e o 5, como o 4 e o 5, são primos entre si. E os números primos entre si, o único divisor comum deles é o número 1. Então, quando eu vou calcular o mínimo múltiplo comum, eu faço um vezes o outro. Posso fazer isso de forma prática, tá? Mas é o processo esse aqui. Ou seja, prof, Mas, aí eu poderia muito bem pegar o 4 e multiplicar por 5, né? Isso. E o Mas 5 pegar e multiplicar por 4. quando eu tenho, por exemplo, 4 e 8 como denominadores, não acontece a mesma coisa. Porque o 4 e o 8 são divisíveis ao mesmo tempo pelo 4. Então, nesse caso, o mínimo múltiplo comum não é um vezes o outro. Nesse caso, o mínimo múltiplo comum é 8, que na tabuada, se você parar para pensar, vai ser 2 vezes 4, né? E 1 vezes 8. Então, o menor resultado igual nas duas tabuadas é o 8. Então, por isso que eu não posso aplicar essa regra de multiplicar só os denominadores e encontrar a fração, entendeu? Então, porque não é válida. Hã? Isso acontece quando os dois estão na mesma tabuada? Isso. Quando os dois são da mesma tabuada, ou seja, quando eles são múltiplos um do outro, o mínimo múltiplo comum vai ser o maior. Tá, Vitor? Agora, quando acontece um par e um ímpar, você pode só multiplicar um por outro. Quando eles são primos entre si, a gente fala, não é um par e um ímpar. Tá? Quando eles são primos entre si, aí o mínimo múltiplo vai ser o produto dos dois. Por quê? Pensa no 6 e pensa no 15. É um par e um ímpar. Porém, sim, o mínimo múltiplo comum deles não é 6 vezes 5, 6 vezes 15. Não. É quanto? É 3? Não, é o resultado das tabuadas. Tem 3 na tabuada do 15? Não tem. Tem 3 na tabuada do 6? Não tem. Então, o mínimo múltiplo comum deles, eu vou ter que fazer a fatoração. Você vai ver aqui, ó, 6 e 15. Então, nesse caso, o mínimo múltiplo não é nem o maior e também não é o produto entre eles. Por quê? Porque eles têm um divisor comum entre eles, que é o 3. Então, nesse caso, o mínimo múltiplo aqui, ó, vai dar por 2. Vamos fazer aqui para você ver. Vai dar 3 e abaixo 5. O 15. Olha que linda que fica a letra da prof, né? Então, o 3 dá por 3 e o 15 também dá por 3, que vai dar 1 e vai dar 5. Agora, o 5 só dá por 5, ó, que dá 1. Terminamos a fatoração. Então, o mínimo múltiplo comum é esse produto aqui, ó. 3 vezes 2, 6 vezes 5, é 30. Então, o MMC de 6 e 15 é 30. Viu como é diferente dessas duas aqui? Sim, entendi. Então, se eles forem múltiplos um do outro, como no caso do 4 e do 8, do 6 e do 12, do 10 e do 30, do 20 e do 40, o maior é o mínimo. Se eles forem primos entre si, ou seja, que só tem um 1 como divisor, o mínimo múltiplo comum é o produto entre eles, é um vezes o outro. Agora, nem fazer a faturação? Então, por isso que tem que cuidar. Quem não consegue memorizar as regrinhas, vale a pena fazer a fatoração, tá? Mas quem consegue, tem facilidade em gravar regras, eu uso as regras, é muito mais simples, né? Você dispensa um cálculo, né, Vitor? Agora aqui, ó, nesse caso, o melhor processo, o que eu mais indico é fazer o quê? O mínimo múltiplo comum ou fazer o conjunto de múltiplos dos dois valores e descobrir aquele que é menor, diferente de zero. Entendeu? Para fazer a faturação, você faz lá 5,15. Não é vírgula, é 5 e 15, né? 5,15 é o número decimal. Aí você divide o 3 até chegar em 1. Até isso, você vai fatorar os seus termos até chegar em 1. Prof,
O número Então dá para fazer, por exemplo, 1/4 equivale a 25% e 1/5 equivale a 20%, que eu daria 85%. Não é mais fácil fazer por esse método? Mas é que a gente está aprendendo de forma diferente, Matheus. É o Matheus que falou? Sim. Você pode até usar esse método, concordo? Você pode usar a estratégia que você entende, sabe? Só que tem gente que não consegue trabalhar com a porcentagem, né? Entendeu? Então, por isso que a prof tem que ensinar todos os métodos, inclusive os mais longos e as regras práticas, tá? Agora, se você desenvolve uma estratégia diferente para resolver e se der certo, se você conseguir aplicar ela corretamente, chegar no mesmo resultado, ótimo, tá bom? Então, pode até ser, mas tem que cuidar para você não se enganar lá nos percursos. Então, aqui, ó, como a gente já tem as duas frações, 5/20, que é equivalente a 1/4, e 12/20, que é equivalente a 3/5, denominador, agora eu posso somar, gente, ó. Então, quer dizer que 1/4 dos meus pesquisados, com 3/5, né? Um que era ótimo e 3/5 que era bom, vai ser igual a 17/20 das pessoas pesquisadas do nosso amigo Ronaldo, tá? Então, conservo o denominador, porque são iguais, e somo os numeradores. 5 mais 12, 17. Então, sempre que for fazer soma com denominadores diferentes, o processo é esse: calcular uma fração equivalente que tenha mesmo denominador, tá? E depois fazer a soma conservando o denominador, porque aí eles vão ter mesmo denominador. Não fiquem preocupados, não se descabelem, que a prof vai fazer vários outros exemplos ali para vocês. Aqui a prof só está lendo o que a apostila está trazendo, né? Para a gente verificar que é exatamente o que a prof vai explicar para vocês depois, beleza? Ó, aí aqui ele trouxe o processo, ó. 1/4 mais 3/5 é igual a 5/20 mais 12/20, que é, conservou o denominador, somou e chegou no resultado que nós chegamos aqui, ó. Exatamente igual. Então, 17/20 do total das pessoas pesquisadas acham o sabão em pó ótimo ou bom, ok? Significa o que isso? Que se eu tiver lá 20 pessoas entrevistadas, 17 gostaram do produto, né? Tiveram um bom conceito a respeito daquele produto ali, ok? Sabendo que foram entrevistados 800 consumidores, quantos consideraram o novo sabão em pó ótimo ou bom? Então, para a gente resolver isso aqui, o que nós temos que fazer? Calcular uma parte do inteiro, não é? Então, como que calcula uma parte do inteiro? Eu vou pegar 17/20 vezes o tanto de pessoas. O que significa mesmo D na matemática, né? 27/20 de 800. Então, vai ser 27/20 vezes 800. Olha que trecho que fica aqui, gente. E aí, nós podemos usar a rodinha, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vamos cortar um zero daqui, um daqui. Então, 80 dividido por 2 dá 40. 40 vezes 17. 40 vezes 17, deixa eu fazer aqui para ser mais rápido. 40 vezes 17 vai dar 680 pessoas, né, desses que foram entrevistados, acham que o sabão em pó é ótimo ou bom. Então, assim, a gente calcula ali quantas pessoas gostaram do sabão. Agora, lá, na letra B, ainda de acordo com as informações do texto, que fração total representa a diferença entre a quantidade de consumidores que consideram o sabão em pó ótimo e a quantidade que consideram o sabão em pó ruim? Então, vamos lá. Quantos que consideram o sabão ótimo? 1/4. E quantos que consideram ruim? 1/20. Nesse caso aqui, eu quero saber a diferença, então eu vou fazer uma subtração. Então, eu vou fazer 1/4 menos 1/20. Aqui, Vitor, entra naquele caso, ó. O 20 tá na tabuada do 4, não tá? Eu tenho 20 na tabuada do 4. Logo, o 20 é múltiplo de 4. Então, nesse caso, eu também não posso somar do jeito que está aqui. Eu tenho que fazer o quê? A redução desse meu 1/4 com um denominador igual a 20. No caso, deu certo, né? Que a gente acabou de calcular ali, que vai ser 20 mesmo o denominador. Então, a fração equivalente de 1/4 que tem denominador 20,
5 vinteavos. Nós vamos fazer 5 vinteavos menos 1 vinteavos, que vai dar 4 vinteavos. Então, a diferença é 4 vinteavos, ok? Ou seja, que vai dar 1/5 das pessoas, se a gente simplificasse essa fração aqui no final. Então, gente, aqui fica bem difícil para entender do jeito que a prof está fazendo, mas eu já vou explicar para vocês fazendo alguns exercícios, vai ficar mais fácil. E vou passar até uma regrinha prática para vocês trabalharem essas operações aqui. Então, em uma adição ou subtração com denominadores diferentes, primeiro, substituímos as frações por frações equivalentes com o mesmo denominador, e em seguida adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador. Por quê? Porque a gente cai na primeira regra. Então, agora vamos voltar lá para o nosso slide, que vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. Então, é as mesmas páginas ali, dando sequência, tá? Então, aqui, adição e subtração. Primeiro caso, frações com denominadores iguais. Então, eu tenho 3 décimos mais 4 décimos. Vamos ver isso aqui geometricamente como fica. Então, eu tenho aqui, ó, 1 inteiro dividido em 10 partes. Dessas 10 partes, eu vou pegar quantas? 3. 1, 2, 3. E eu quero adicionar, pegar esse meu outro inteiro exatamente do mesmo tamanho e vou dividir também em 10 partes. E eu vou pegar quantas de lá? 1, 2, 3, 4. No total, gente, eu peguei quantas partes aqui? 3. Como todas as partes são iguais, e aqui eu peguei quantas? 4. Então, somando isso aqui, ó, eu vou ter quanto? 7 partes de quanto? De 10. Ou seja, eu conservo o meu denominador e somo os meus numeradores. Bem prático e bem simples esse caso aqui, que é quando a gente tem denominadores iguais. Mais um, por exemplo, 5 sétimos menos 3 sétimos. Eu tenho um inteiro que está dividido em 7 partes, né? E eu tenho 5 partes. E dessas 7, eu vou tirar quantas? Eu vou tirar 3. Então, como que a gente faz? Conserva o denominador e eu vou fazer 5 menos 3. Então, 5 tira 3 é quanto? 2. Vai sobrar quanto para mim? 2 sétimos do meu inteiro. Acho que eu trouxe aqui uma representação, mas para fazer adição, olha ali. Se tivesse feito assim, 1, 2, 3, 4, 5. E dessas 5, eu quero tirar quantas? 3. 1, 2, 3. Sobrou quantas? Sobrou 2. 2 de quanto? 2 de 7 que eu tinha inicialmente. Eu trouxe, acho que pensando que era uma adição, trouxe outra ali. Agora, vamos lá. Nossa, prof, e quando tem mais que uma fração para fazer a adição? Ou, né, no caso aqui é uma expressão numérica, já tem subtração junto. Por que numérica, prof? Por que expressão numérica? Porque eu tenho mais que uma operação matemática, certo? Nesse caso, gente, não muda nada. Por quê? Porque nossos denominadores são todos iguais, ou seja, os nossos inteiros estão divididos todos em mesma quantidade de partes, e eles são todos iguais. Então, eu vou fazer o quê? Vou conservar o meu denominador, porque as partes são todas iguais, e vou somar os numeradores. Então, 12 mais 18, e vou subtrair o 5 aqui, menos 5. Então, 12 mais 18 dá quanto? 12 mais 18 dá quanto? Ninguém vai me ajudar? Dá 30, né, gente? 30 tira 5, 25. Então, aqui nós temos como resposta 25 vinteavos, ok? Viu que simples? Então, não muda muita coisa. O prof trouxe de novo aqui, ó. Então, a gente soma, pega o 12 em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pega o 18 do outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Soma tudo. Quantas partes eu vou ter? 30. E dessas 30 eu tiro 5. Vamos pegar uma outra cor aqui. Vamos tirar 5. Então, vamos tirar 1, 2, 3, 4, 5. Então, 30 menos 5 vai sobrar aqui para nós 25. 12 aqui, mais 13 aqui, 25. 25 de 20 partes que cada inteiro foi dividido.
ok? Então, é bem tranquilo. Todo mundo entendeu a adição com frações com o mesmo denominador? Ou alguém ficou com dúvida? Com o mesmo denominador é fácil, prof. Tá, com o mesmo denominador, a regra é prática. Conserva o denominador, soma ou subtrai o numerador. Acabou. Agora, vamos lá para os denominadores diferentes. Vamos ver como que é isso aqui. Então, 2/3 mais 1/2. Primeiro, vamos fazer isso geometricamente. Então, nós temos aqui nossos dois inteiros. Lembra que a prof está falando lá? Que eu não posso somar inteiros, mesmo que sejam do mesmo tamanho, mas que estão divididos em partes diferentes? Ó, o meu inteiro, aqui o primeiro, está dividido em 3 partes, certo? E dessas 3 eu vou pegar quantas? 2. Então, vou pegar 1, 2. E o meu outro inteiro que eu vou adicionar está dividido em 2 partes, certo? E dessas 2 eu vou considerar quanto? 1. Então, eu vou pegar essa aqui, ó. Agora, me diz uma coisa, gente. Eu posso somar essas 3 partes aqui e dizer que eu tenho 3 partes? Essas 2 partes da primeira com essa uma da outra e dizer que eu só tenho 3 partes? Não. Não. Por quê? Porque eu tenho mais que 3 partes. Então, eu não posso somar isso e dizer que eu tenho 3 partes de um inteiro. Então, para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que descobrir uma forma de dividir esses nossos 2 inteiros em mesmo tamanhos de partes. Para isso, a gente descobre um múltiplo comum entre eles, um menor múltiplo, que no caso, se a gente pensar na tabuada do 3 e do 2, nós temos lá, vamos pensar nos múltiplos de 3. Múltiplos de 3 vai ser o 0, o 3, o 6, o 9. Já deu. Os múltiplos de 2 agora, ó. O 0, o 2, o 4 e o 6 e o 8. Ó, já encontrei que eu tenho um valor que é comum entre os múltiplos de 3 e de 2. Ou seja, eu posso dividir esse meu primeiro inteiro em 6 partes e posso dividir também o meu segundo inteiro em 6 partes. E essas partes vão ser todas do mesmo tamanho. Aí, o que eu vou fazer? Aí sim eu posso somar as partes e dizer que eu tenho a mesma quantidade. Então, vamos fazer isso aqui, ó. A prof vai dividir para vocês verem. Ó, então, dividir lá, ó. Então, quer dizer que quando eu pego o meu primeiro inteiro, que estava 2/3, e divido em 6 partes iguais, quantas partes do inteiro eu estou tomando agora, ó? Vai ser 1, 2, 3, 4. 3 partes. 4 partes de quanto? 4 partes de 6 que eu tenho, certo? E aqui, 1, 2, 3 partes. 3 partes de quantas? 3 de 6. Se eu fosse somar olhando aqui no geométrico, no desenho, eu teria quantas partes de 6, gente? Ó, porque todas são iguais, olha aqui, ó. O mesmo tamanho, tá vendo? Então, eu posso somar essa com essa e dizer que eu tenho 2. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. 7 partes de quanto? Juntando os dois aqui, ó. Isso mais isso. Vai ser 7 partes de 6. Então, geometricamente falando, a gente fez o quê? A gente calculou frações equivalentes, as primeiras, com o mesmo denominador. E somou depois essas partes, porque elas são todas iguais. Certo? Esse é um processo geométrico. Só que, gente, processo geométrico é muito trabalhoso. Imagina quando você tiver um inteiro dividido aqui em 30 partes e outra em 50. Como que você vai descobrir? O mínimo múltiplo comum de 30 e 50 é quanto? É 150. Que vai ser 5 vezes 30 e 3 vezes 50. Então, você tem que pegar o teu inteiro, dividir em 150 partes iguais e depois somar as partes equivalentes. É bem complicado, não é? Então, por isso que nós usamos o quê? O processo do mínimo múltiplo comum, para facilitar. Então, nós vamos calcular aqui, já até calculamos, ó, as frações equivalentes com denominador 6 para 2/3, mais uma fração com denominador 6 para 1/2. E aí, a gente vai ver aquele processo. Então, vamos pegar uma caneta diferente aqui. Então, do 3 para o 6, aumentou quantas vezes? 2 vezes. Então, se eu aumentei o denominador 2 vezes, o que eu tenho que fazer com o numerador? Aumentar 2 vezes também. Então, 2 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 4, que é o que a gente calculou ali antes. Nem mudei a caneta, ó. Deixa eu mudar aqui para ficar melhor. Fica mais bonitinho. Então, aqui, a prof está tentando explicar o mais
mais lento possível para vocês entenderem, tá? E agora aqui, ó. Por quanto que eu multipliquei o 2 para chegar no 6 vezes 3? Se eu fiz isso no denominador, eu tenho que fazer a mesma coisa no numerador. Então, eu vou ter que multiplicar 1 por 3. Então, multiplicando 1 por 3, 3 vezes 1, 3. Agora, ó, nós caímos na primeira regra, que as nossas frações têm mesmo denominador. Então, como que eu faço a soma? Conservo o denominador e vou somar os numeradores, que vai ser igual a 7 sextos. Olha ali, exatamente o que a gente conseguiu na forma geométrica. Só que a forma geométrica, quando as suas frações são pequenas, ótimo, dá para fazer. Mas quando as frações são maiores, né, tem números muito diferentes aqui no denominador, gente, é muito mais trabalhoso, não compensa. Por isso, fazer o cálculo é mais simples. Tá? Mais um. Agora eu vou resolver esse aqui primeiro aqui, depois eu mostro a parte geométrica. Pode ser ou vocês preferem a geométrica primeiro? Tanto faz, prof. Acho melhor primeiro ali, não. Vamos calcular primeiro aqui o MMC, né? Então, gente, vamos fazer o mínimo múltiplo comum de 6 e 4. Então, usando a fatoração. Esse aqui também é um processo que vocês podem usar. Só que quando números são pequenos, igual 6 e 4, ótimo. Funciona muito, muito bem. Mas quando eu tenho números grandes, vai dar mais trabalho fazer o conjunto de múltiplos de um dos números. Tá? Então, por isso, a forma da fatoração é mais simples. Então, vamos pegar lá o 6 e o 4. Fatorar, gente, significa escrever esses números na forma de multiplicação. E a fatoração para cálculo de mínimo múltiplo comum é sempre feita através dos números primos, começando do menor número para o maior, tá? Então, lembra a nossa sequência? Quem são os primos mesmos? São os números que se dividem só por um e por ele mesmo. Então, começando a sequência de primos, nós temos o número 2. Tanto 6 quanto 4 são divisíveis por 2, não são? Porque eles são pares. Então, os critérios de divisibilidade também servem para nós aqui. Então, a gente consegue dividir por 2. Aí, o que eu vou fazer? Dividir os valores que estão aqui por 2 e colocar o resultado aqui. Então, 6 dividido por 2 é 3. 4 dividido por 2 é 2. Pronto, já fiz a primeira. Agora, olhando os nossos valores, nós temos ainda um número que é divisível por 2. O 3 não é, mas o 2 sim. Então, eu continuo dividindo por 2. Então, coloco o 2 aqui. O 3 não é divisível por 2. Então, eu vou baixar ele. E 2 dividido por 2 é 1. Terminei a fatoração do 4, porque já cheguei no resultado 1. Agora, o número 3, ele é um primo. Ele só é divisível por ele mesmo. Então, o próximo divisor que a gente vai pôr aqui é o 3. 3 dividido por 1, 3, ó. Terminamos a fatoração do 6. E o mínimo múltiplo comum de 6 e 4 vai ser o produto, ou seja, todo mundo aqui vezes todo mundo. Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é 12. Se vocês pensassem na tabuada do 6 e do 4 lá, vocês iam achar esse valor. Porque são tabuadas menores, então é fácil de encontrar, né? Então, aqui, vamos calcular uma fração equivalente para 5 sextos com o denominador 12 e uma fração equivalente para 3 quartos com o denominador 12. Então, ali. Do 6 para o 12, a gente multiplicou por 2, certo? Então, do 5 para lá, o que eu tenho que fazer? Multiplicar também por 2. Eu já vou fazer o do 4 ali para depois trocar a caneta uma única vez. Do 4 para o 12, a gente multiplicou por quem? Vezes 3. Então, do 3 para a fração equivalente a 3 quartos, para o numerador lá, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar por 3 também, certo? Então, agora vamos ver quanto que vai dar isso aí. 2 vezes 5, 10. Então, a fração equivalente a 5 sextos, que tem denominador 12, é 10 dozeavos. E aqui? 3 vezes 3, 9. A fração equivalente a 3 quartos, que tem denominador 12, é 9 dozeavos. Agora, o que nós temos? Denominadores iguais. O que eu faço? Conservo o meu denominador e vou somar os numeradores. 10 mais 9. Então, eu vou ter 19 dozeavos. E assim
a gente encontra o valor da adição de 5/6 mais 3/4, ok? Vamos ver lá geometricamente. Então, aqui, ó, nós temos nossos inteiros divididos aqui. Então, o primeiro está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o segundo está dividido em 4. 1, 2, 3, 4. Eu não posso somar uma parte dessa com uma dessa e dizer que eu tenho duas. Então, eu não consigo fazer isso. Então, o jeito é fazer o quê? Dividir meus inteiros em partes iguais. Para isso, nós vamos ter que calcular um múltiplo comum entre eles, que a gente já descobriu, que é quanto? 12. Então, quer dizer que eu vou dividir o meu primeiro inteiro em 12 partes e o meu segundo em 12 partes. E vamos ver o que acontece. Então, olha, ó, todas as partes são do mesmo tamanho agora. Então, eu posso somar. Deixa eu pegar aqui. Quantas que eu vou pegar? Nessa aqui, eu ia pegar 5, né? Então, eu vou pegar uma, da primeiro lá antes de dividir. Ó, nosso horário. Gente, passa muito rápido. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tivesse ele antes de dividir, tá? Então, peguei 5. Quantas partes eu peguei quando dividida por 2? Peguei 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui. 10 de 12. Nesse aqui, inicialmente, antes de dividir ele em 12 partes, eu tinha que pegar 3. Então, vou pegar 1, 2, 3. Certo? E agora, depois de dividido em 12 partes, eu peguei quantas? 9. 3 mais 3 mais 3, 9. 9 de 12. E aí, eu posso somar. Eu tenho 10 aqui, com 9 aqui, todas do mesmo tamanho, eu vou ter quanto? 19 de 12. Então, é bem simples assim também, gente. Não é difícil. Tem que entender o processo. Como a gente já estudou fração equivalente, a gente acredita que vocês vão ter facilidade em fazer o processo. Então, o processo é calcular o mínimo múltiplo comum e depois calcular as frações equivalentes com o mesmo denominadores, ok? Vamos fazer uma subtração aqui. Então, eu tenho 5/6 menos 3/4. Nós acabamos de descobrir aqui, ó, que o mínimo múltiplo comum de 6 e 4 é quanto? 12. Será que aqui vai mudar? Não vai mudar. Pensa na tabuada do 6. Tem 2 vezes 6, que é 12. E na tabuada do 4, 3 vezes 4, que é 12. E não tem nenhum outro menor que esse que seja igual, a não ser o zero nas duas tabuadas, certo? Então, nós sabemos que o nosso denominador comum aqui é quem? O 12, menos aqui 12. Então, agora vamos lá. 12, do 6 para o 12, nós multiplicamos por 2. Então, 2 vezes o 5 dá 10. Ó, eu já quero colocar o resultado lá em cima. 10. Do 4 para o 12, a gente já sabe que foi vezes 13. Então, nós vamos multiplicar o nosso resultado em cima também por 3. 3 vezes 3, 9. E agora, denominadores iguais, conservo o denominador e subtraio. 10 menos 9, 1. 1 dozeavo é a diferença entre 5/6 e 3/4. Certo? Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Então, ó, nós temos o nosso inteiro, que está dividido primeiro em quantas partes? Em 6 partes. Dessas 6, eu peguei 5. Menos, ó, tem o meu outro inteiro, o mesmo inteiro dividido agora em 3 partes. Então, eu posso pegar uma dessa e tirar uma dessa? Não posso. Por quê? Porque essa é menor que essa. Não tem como fazer subtração, tá? Então, o que nós vamos fazer? Se vocês observarem, ó, aqui divide exatamente onde nós temos que fazer a divisão. Cada parte desse nosso inteiro em cima vai ter que ser dividida em 2 partes. E cada parte do nosso inteiro de baixo vai ser dividido em 3 partes. Vamos fazer isso aqui. Então, ó, dividir. Então, se eu tirar, ó, eu tenho aqui 10 partes de 12. Se eu tirar 3/4, que corresponde a quantas partes? 9 partes de 12, ó, se eu tirar. Então, esse escuro significa que eu vou tirar. Então, eu vou descontar tudo isso aqui, ó. Tirar até aqui. O que sobrou para nós ali? Se a gente apagasse esse tanto aqui, ia sobrar só quanto? Uma parte de quantos pedaços que está dividido o meu inteiro? Uma parte de 12. Que foi exatamente o que a gente fez aqui, ó. 1/12. Então, geometricamente é fácil de compreender, mas é mais complicado de fazer, tá?
Acabou a aula já? Posso terminar esse? Falta 2 minutos, prof. Então, vamos lá. Vocês não têm pressa, né, gente? É a última aula. Então, ó, nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo que nós temos uma expressão numérica. Para resolver uma expressão numérica com frações, adição e subtração também envolvidos. O que nós temos que fazer? Reduzir nossas frações ao mesmo denominador. Vitor, nesse caso aqui, não tenho como ver lá se é primo entre si, se é múltiplo, tal, tá? Então, nesse caso, o conselho da prof é fazer a fatoração direta. Então, encontrar o menor múltiplo comum nas 3 tabuadas, tá? Então, na tabuada do 6, na tabuada do 2, na do 5, que seja igual. Então, o processo da fatoração é a mais fácil do que qualquer um dos outros métodos. Então, nós vamos lá. O 6 e o 2 são divisíveis por 2. Então, vamos começar pelo 2, que dá 3 e dá 1. Terminamos o 2 abaixo 5. O 3 e o 5 não são divisíveis por ninguém além do 1 ao mesmo tempo. Então, o 3 só dá por 3, então vai dividir por 3. Dá 1, já terminamos a fatoração do 6. O 5 a gente baixa. O 5 também é primo, só é divisível por ele mesmo. Então, vamos pôr o 5 aqui e dá 1. Fizemos a fatoração. Agora, o mínimo múltiplo comum é o produto entre esses 3 valores, ou seja, o resultado da multiplicação. 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30. Então, o denominador comum, a 6, 2 e 5 vai ser 30. Então, nós vamos calcular frações equivalentes para cada uma das 3 com denominador 30. Tá? Então, agora, do 6 para o 30, aumentou quantas vezes, gente? Quem que vezes 6 dá 30? Vezes 5, certo? Então, o que eu tenho que fazer em cima? Multiplicar também por 5. Agora, do 2 para o 5, para o 30, quantas vezes? Vezes 15. Então, o meu numerador tem que ser multiplicado aqui por quem? Por 15. E para a gente ver o último ali, vou pegar amarelo. Do 5 para o 30, foi vezes quem? Vezes 6. Então, em cima aqui, eu tenho que fazer vezes 6 também. Que horror que é ver essa caneta amarela, né? Nem aparece. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. 5 vezes 5, 25. 1 vez 15, 15. 2 vezes 6, 12. Pronto. Calculamos as frações equivalentes às nossas iniciais com os denominadores todos iguais a 30. Agora, qual que é o processo? Igual à primeira regra. Conserva o denominador e vamos somar e subtrair os numeradores. Na ordem que as operações aparecem, tá, gente? Por quê? Porque nós estamos trabalhando com expressão numérica agora. Então, eu vou fazer 25 menos 15 dá quanto? Dá 10. 10 mais 12, 22. Ou seja, 5 sextos menos 1 meio mais 5 quintos é igual a 22 trintaavos. E assim, a gente faz a soma das frações. E a subtração. Resolve, no caso, uma expressão numérica com frações. O que vocês acharam? Hã? Difícil? Fácil? Mais ou menos. Tá. Depois vocês vão assistir de novo a aula, tá, gente? Para verificar ali a matéria, para vocês fazerem a atividade. Mais ou menos, prof. Entendi, prof. Só que é complicado de entender, mas eu entendi. Na verdade, não é complicado. Dá um pouquinho de trabalho. Posso ensinar um processo prático? Prof, não precisa, acho que, sei lá, sabe? Posso? Olha lá, que vai facilitar a vida de vocês. Método prático. Gente, esse método prático, principalmente para quando os denominadores são diferentes, tá, galera? Então, o que eu vou fazer? Quando eu tenho denominadores diferentes para somar frações, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos primeiro multiplicar os denominadores um pelo outro, então vai dar 5 vezes 3 é quanto? 15. E como aqui é uma soma, nós vamos somar o produto dos termos cruzados. Então, eu vou fazer 3 vezes 2 e 5 vezes 1. E vou fazer a soma disso. Então, aqui, ó, vai ficar assim. 2 vezes 3, 6. Mais 5 vezes 1, que é quanto? 5.
Então, quer dizer que 2/5 mais 1/3 é igual a 11/15. Pronto, resolvemos. A mesma soma. Querem ver se é verdade isso? Fazendo o mínimo múltiplo comum? Deixa eu ver se não tem nada aqui do lado. Hã? Então, olha lá. 2/5 mais 1/3. Mínimo múltiplo de 5 e 3, a gente já sabe que é 15, né? Então, 15 mais 15 aqui. Então, do 5 para o 15 vezes 3. 3 vezes 2, 6. Do 3 para o 5, para o 15, desculpa, vezes 5. Então, 5 vezes 1, 5. Conservo o denominador e somos numeradores. 6 mais 5, 11. Olha lá, exatamente a mesma coisa. Sem precisar calcular o mínimo múltiplo comum. O que vocês acharam? Mais prático ou mais difícil? Bem mais fácil. Mais prático. Vamos lá, mais um. Então, pra gente... Eu sei que já passou um tempinho, tá, gente? Mas eu quero que vocês entendam esse processo que talvez vai ajudar vocês. Então, de novo, ó. Produto entre 3 e 5. 15. Aí, eu vou fazer o que agora? Multiplicar os meus termos cruzado. Então, vai ficar 2 vezes 3 e 5 vezes 1. E fazer a subtração. Então, vamos lá. A operação que está aqui é a que a gente realiza, tá? 3 vezes 5, 3 vezes 2, 6. Menos 5 vezes 1. 5 vezes 1, 5. Então, 6 menos 5, 1, 15avos. Já resolvemos a nossa subtração. Ok? Olha esse também. Tirar um print aqui. Olha esse aqui. Esse aqui. Prof, agora é um número inteiro com uma fração. Como que eu faço? A prof já ensinou vocês a fazerem isso. Tem duas formas de fazer. Você conserva o denominador e multiplica pela parte inteira e soma com a parte do numerador da fração, certo? Então, vai dar 35 mais 2, 37/5. Pode ser assim, mas pode ser assim também, ó, usando esse processo prático para vocês. Todo número pode ser escrito na forma de uma fração quando o denominador dele é 1. Então, olha o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos multiplicar 1 vezes 5. Quanto que é 1 vezes 5? É quanto? É 5, certo? E vamos fazer o quê? Multiplicar aqui cruzado, ó. Então, 7 vezes 5, 35. Mais 1 vezes 2, 2. 35 mais 2, 37. 37 o quê? Quintos. Exatamente a resposta que a gente conseguiu antes. Certo? Conseguiram? Sim, prof. Tem alguns casos que é como esse que eu vou explicar aqui para vocês, que depois que a gente fizer esse processo, nós temos que reduzir a fração. Por quê? Porque quando eu calculo o mínimo múltiplo comum, eu saio na soma ou na subtração mais simples possível, tá? Com a fração irredutível daquela soma ou daquela subtração. Nesse caso aqui, ó, se eu multiplicar aqui, eu vou ter 3 vezes 6 é quanto? 18, certo? Agora eu vou multiplicar assim. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 1, 3. Somando aqui, eu vou ter o quê? 15, 18avos. Só que tem um detalhe. 15 e o 18 são múltiplos ao mesmo tempo de 3. Então, essa fração aqui não é a mais simples que eu posso conseguir desse resultado ali. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou dividir o 15 por 3 e o 18 por 3 para calcular a minha fração irredutível, que corresponde a essa soma. Então, 15 dividido por 3 é quanto? 5. 18 dividido por 3 é 6. Ou seja, mesmo eu tendo que fazer essa simplificação no meu resultado final, quando for possível, ainda é mais fácil do que trabalhar com o mínimo múltiplo comum, o método prático. Vocês não acham? Não acharam? O que vocês acharam? Prof, por que você não mostrou isso daí primeiro? Porque, meu amor, eu tenho que ensinar o processo conforme ele é. E depois eu trago métodos mais práticos para vocês poderem usarem também. Tá bom? Porque, Vitor, nem sempre vai ser possível usar esse método aqui. Então, você tem que entender o processo mais extenso e depois a prof passa um método mais prático. Tá bom?
A matemática é linda por isso, gente, porque ela nos dá muitas alternativas de resolver um mesmo exercício. Tem formas mais complexas, e você sabe que tem gente que aprende, às vezes, entende melhor o processo mais longo, o processo mais complexo do que o processo mais simples. Então, por isso que eu tenho que trabalhar todos os métodos com vocês. Então, quando os denominadores são iguais, é a primeira regra. Conserve denominadores, soma o numerador. Quando a gente cair em frações que têm denominadores diferentes, ou vocês aplicam o método do mínimo múltiplo comum, ou dá para usar a regra prática. Quando a gente não tem divisor comum no resultado, mantém. E quando eles forem múltiplos, né, numerador e denominador de um mesmo número, aí eu tenho que fazer a simplificação, porque senão vocês vão chegar na resposta. Não está errada, mas não é a resposta que o exercício vai trazer, tá bom? Gente, eu tinha mais um monte de exercício aqui para fazer com vocês, mas não deu tempo. Já usei bastante do tempo de vocês, né? Então, eu vou passar uma tarefinha. A gente precisa, prof, de 30 das 5 aulas para fazer tudo que você quer fazer, né? É que eu fui bem lento hoje, você viu que eu fui devagarzinho, para vocês entenderem mesmo o processo, porque eu sei que para muitos é uma matéria bem complicada trabalhar com fração. Então, eu me preocupo, como eu não estou tendo contato, eu não consigo ver o olho de vocês, porque quando um aluno tem dúvida, a prof enxerga no olho, né? Porque você já vê a reação, a fisionomia tal, já te mostra assim, tô com dúvida, né? Ou aqueles que já entenderam, você consegue perceber. Mas como eu não estou tendo esse contato visual com vocês, então eu me preocupo muito. Então, por isso que eu estou hoje bem assim, indo com calma, para não atropelar ninguém, porque eu quero que todos entendam. Então, por isso que a prof foi assim. Por isso que eu estou levando até um tempo maior para vocês entenderem. Mas amanhã a gente faz esses exercícios ali junto, esses que eu propus hoje, ali que eu não deu tempo da gente fazer, tá bom? E corrigimos as nossas atividades. Amanhã eu vou continuar explicando um pouquinho mais sobre o método prático, quando a gente tem mais que 3 parcelas na adição lá com frações. Quando tiver uma expressãozinha numérica, também dá para usar o método prático. Mas amanhã eu passo para vocês, beleza? Gente, então tarefa página 190 e 191. São somente 4 exercícios, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui a apostila de vocês. Para a gente ver ali. Ó. São 5 exercícios, na verdade. 190 e 191, tá? Aqueles exercícios que vocês tiverem dificuldades, deixa lá que a gente faz junto amanhã, tá bom? Faz aqueles que forem mais fáceis, que vocês conseguirem fazer. Não se preocupe. Então, gente, estudar é abrir o caminho para um futuro muito melhor. Feliz Dia dos Estudantes para vocês. Uma boa tarde, bons estudos e até amanhã. Beijo. Vou mandar o print aqui da tarefa no grupo, tá? Tchau, gente. Bom almoço para vocês.